Evangelho de João, capítulo 7, só leitura. Jesus vai à festa das cabanas, ou tabernáculo. Depois disto, andava Jesus pela Galiléia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhes então seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto. Quando procura ser conhecido, já que faz estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Disse-lhes então Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa? Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não publicamente, mas como em secreto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? E era grande a murmuração a respeito dele entre as multidões. Diziam alguns: ele é bom. Mas outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Jesus ensina na festa. Estando, pois, a festa já em meio, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se admiravam, dizendo: como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, a Torá? No entanto, nenhum de vós cumpre a lei. Por quê? E por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio, quem procura te matar? Replicou-lhe Jesus: uma só obra fiz, e todos vós admirais por causa disto. Moisés vos ordenou a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, Abraão. E no sábado circuncidais um homem. Ora, se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, como vós indignais contra mim, porque no sábado tornei um homem inteiramente são. Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. É Jesus Cristo? É Jesus o Cristo, o Messias? Diziam então alguns dos de Jerusalém: não é este o que procuram matar? E eis que ele está falando abertamente e nada lhes dizem. Será que as autoridades realmente o reconhecem como Cristo, como Messias de Israel?
Entretanto, sabemos de onde este é, mas quando vier o Messias, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, levantou a voz no templo e ensinava, dizendo: Sim, vós me conheceis e sabeis de onde sou. Contudo, eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele venho, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Contudo, muitos da multidão creram nele e diziam: será que o Cristo, quando vier, fará mais sinais do que este tem feito? Com certeza não fará. O falso Cristo. Os fariseus ouviram a multidão murmurar estas coisas a respeito dele. E os principais sacerdotes e os fariseus mandaram guardas para o prenderem. Disse, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscais e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir ou ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá ele, que não o acharemos? Irá, porventura, a dispersão entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis? E onde eu estou, vós não podeis vir? Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele diz a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então alguns dentre o povo, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta, ou o Messias. Desculpa. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros replicavam: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, a aldeia de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. A incredulidade dos líderes religiosos dos judeus. Os guardas, pois, foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E esses lhe perguntaram: por que não os trouxeste? Responderam os guardas: nunca homem algum falou assim como esse homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele porventura alguma das autoridades ou alguém dentre os fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei, porventura, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Responderam-lhe eles: és tu também da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. E cada um foi para a sua casa. Amém.